Está começando mais um podcast Metanoia Racional. Bom, tá começando aí mais um podcast do Metanoia Racional. Hoje tem eu aqui, Matheus de Lima Mota. Tem eu, Marcos Antônio. E a gente hoje tá meio desfalcado, metade do grupo só. Vou fazer uma lembrança, né? A gente já tá aí alguns episódios sem o Miguel, mas é porque ele tá na faculdade e, sei lá, acho que ele talvez até volte, né? Porque esse negócio do coronavírus tá fechando as faculdades, sei lá. Mas ele estuda em Juiz de Fora, então às vezes é complicado para ele gravar, mas provavelmente ele vai sair um episódio por mês de gravação dele lá mesmo. Vai ser um conteúdo um pouco diferente do nosso aqui, mas você vai ouvir o Miguel ainda no Metanoia, tá bom? E principalmente nas férias a gente vai produzir a maior quantidade possível de conteúdo com ele. Agora, o podcast de hoje, dessa semana, é um tema muito interessante, é a Lisa Desviada. E se você puder ficar aí com a gente para saber um pouco mais sobre esse episódio dos Simpsons, a qual a gente vai comentar, continua depois dos nossos recadinhos. Bom, e nos recadinhos da semana é o mesmo de sempre. Mas essa semana eu vou fazer um a mais que não costumo fazer tanto e deveria. Vamos pelos de sempre. Meu pedido é que você, mais uma vez, nos siga nas redes sociais, sempre Metanoia Racional, Instagram, Facebook. Então curta lá a nossa página no Facebook, Metanoia Racional. Entre no nosso grupo, ainda está tendo pouco conteúdo, mas a gente daqui a pouco vai começar a ter mais conteúdo, tá bom? E no Instagram também, Metanoia Racional. E no YouTube, que assim como no podcast, provavelmente você está ouvindo aí, não sei, no YouTube. Então se inscreve, clica lá no sininho e comenta que você gostou do episódio, do programa e compartilha. Porque a gente está precisando muito que você compartilhe. Também que a gente está no Spotify também, hein? Isso. No Spotify, se subscreve lá, Metanoia Racional. Apple Podcast, se não me engano, tá com um probleminha aí, o Apple Podcast. A Apple tá me mandando alguns e-mails que tá dando algumas falhas, mas a gente vai ver aí como é que tá. E no Google Podcast. Eu, por exemplo, uso no Google Podcast, eu uso tudo lá na velocidade 1.7. Porque aí eu vou ouvindo a maior quantidade possível de podcast, no menor tempo, né? E se você puder, subscreve lá também, acompanha a gente uma vez por semana, tem um conteúdo novo aí para você ouvir de qualidade. E se você acha que não tem qualidade, manda um feedback. Manda aí um e-mail pra gente ou a mensagem em uma das redes sociais. O e-mail é metanoiaracional@gmail.com. Manda lá um e-mail pra gente. Pode ter certeza que a gente lê. A gente está acompanhando tudo que vocês estão nos mandando no e-mail. E manda ideias também. A gente já tem algumas ideias. Tem o Renan daqui, amigo nosso, de vez em quando manda umas ideias e, Renan, você tá ouvindo? Cara, tuas ideias são muito boas. A gente só tá se preparando mais porque é conteúdo que precisa ter conteúdo para falar. Então, por enquanto, é isso aí. E você, que tiver ideias boas, manda pra gente. Quem sabe não vai fazer um podcast aí com o teu tema, tá bom? E o meu outro pedido é que você ore pela gente, ore pelo Metanoia Racional, ore pelos participantes, né, pelos integrantes da equipe, porque isso daqui é um ministério e tudo que a gente está fazendo aqui é para a edificação da obra de Deus, a edificação das pessoas que estão nos ouvindo. Ainda a gente não fez nada que acho que fosse importante o suficiente para ter dificuldades, obras do diabo contra a gente. Mas tem as dificuldades da própria carne, às vezes a gente tem as dificuldades da própria vida. Então ore pra gente conseguir produzir mais, ter mais sabedoria da parte de Deus e conseguir dominar melhor as áreas da nossa vida e as situações da nossa vida e inclusive a nossa agenda pra gente conseguir produzir um bom conteúdo para você que está nos ouvindo e edificar você que está nos acompanhando, tá bom? Então ore pela gente, nos ajude nessa área. Se você ainda não é cristão, deseje boas coisas a gente e contribua conforme você puder, tá bom? E agora fica aí com o conteúdo da semana, a Lisa Desviada.
Bom, e como já foi na abertura e aí nos recadinhos eu falei, a gente tá falando hoje sobre a Lisa Simpson e o episódio que ela se desvia. É o episódio da 13ª temporada, episódio 7. Acho que é 6 ou 7. Tem lugar que eu vi que dizia 6, tem lugar que eu vi que era 7. Aí você assiste os dois, que é só 22 minutos mesmo. E assim, aí pra quem não conhece, né, um pouco dos Simpsons, eu e Marcos Antônio, a gente conhece bastante, né, Marcos? A gente assiste bastante os Simpsons. Acho que os Simpsons fez parte da nossa infância, né? É tipo Chaves, né? Todo mundo odeia o Chris. Teve uma época Chegava depois da escola, né? E assistia, só que geralmente passava à tarde na Band, eu lembro até hoje. Passava de tarde. Tinha uma época que passava na Band de tarde, depois tinha de noite também na Band. Depois eu não lembro. Eu cheguei a assistir, acho que na Globo passava os Simpsons. Acho que foi o primeiro lugar que eu vi os Simpsons. Eu acho que foi na Globo. Depois na Band, depois sumiu na Band, mas também fui e coloquei antena. Eu não, né? Nunca paguei. Mas meu pai botou antena aqui de assinatura e eu comecei a ver na Fox. E aí tinha vezes que eu via, porque eles passam no final da tarde e à noite. Então, quando eu estava na faculdade, eu não via. Na época das férias, quando meu pai não estava com controle, eu via à noite. E antes de ir pra faculdade, eu assistia em casa também, tomando um cafezinho ali pra ir. Isso quando eu não tava assistindo lá Como Eu Conheci Sua Mãe. Mas, que é outra série também, que vale a pena um dia a gente fazer um episódio. Mas aqui, pra quem não conhece, né, a série tá aí com mais de 30 anos, né, da década de 80, ali 89, eu acho. E conta a história de uma família americana, classe média. São 5 pessoas, tem o Homer, que é o pai, tem a Marge, que é a mãe, tem o Bart, que é o filho mais velho, tem 10 anos, há 30 anos, tem a Lisa, que tá com 8 anos, há 30 anos, e a Maggie, que nunca falou há 30 anos, mas tem um episódio que ela fala papai. Acho que é um desses episódios agora mais novos que ela fala papai, se não me engano. Tem agora, acho que ela falou mais uma vez, mas... E é uma série animada do Matt Groening que tem lá todo mundo de amarelo, todo mundo é amarelo, a cor das pessoas são amarelo, tirando os negros e assim, os brancos americanos é tudo amarelo, o resto é de outra cor normal, né, do mundo real. Mas ela satiriza tudo e qualquer coisa, é tudo sátira e exageros, né. Teve até há pouco tempo uma polêmica danada porque lá tem o Apu, que é indiano, e ele tem todos os trejeitos. No Brasil, a dublagem dele não é tão pegada, né, no sotaque, mas nos Estados Unidos o sotaque é bem pegado e tem todos os trejeitos, esculturas, é aquele estereótipo mesmo. E é uma série que se baseia nesse tipo de humor. Então, às vezes, tem gente que não gosta. O legal da série, cara, é o seguinte... A série, nesses 30 anos de temporadas em temporadas, eles contam todas as religiões. Então não tem tipo uma pessoa chegar, ele me zoou porque eu era espírita, ele me zoou porque eu era evangélico, ele me zoou porque eu era budista. Não. Eles fazem piada com todas as religiões. Com todas. Eles nunca discutaram numa religião, assim, nada tão alarmante assim, mas eles falaram de todas as religiões. Inclusive, assim, se for pegar o único Deus, o único que tem 5, até o que eu ia falar, o único que tem 5 dedos, né, porque todos os personagens têm 4 dedos só em cada mão, e nos pés também. O único personagem em todos que tem 5 dedos normais, como, assim, normal a gente é Deus dos cristãos. É o Deus dos cristãos, tem 5 dedos. É o único que eles retratam assim. Mas eles satirizam tudo qualquer coisa, realmente. Igual os Simpsons já tiveram, acho que 2 vezes no Brasil. No primeiro episódio que eles tiveram no Brasil, a Secretaria de Turismo do Rio processou eles e baniu o episódio no Brasil, teve um maior problema. Mas eles zoam tudo mesmo. E o principal que eles zoam é eles mesmos, a América. Eles zoam, sacaneiam muito a América e aí você já tem uma noção de como que é a igreja lá da série. A igreja é uma sátira, eu esqueci o nome da igreja, mas é a igreja, acho que é presluteriana. É uma mistura de presbiteriana com luterana.
primeira igreja presluterana de Springfield. Acho que é um negócio assim. Então, assim, é estereótipos. Essa igreja aí ainda é melhor um pouco que... Ainda é melhor porque do que nos outros desenhos. Nos outros desenhos acho que nem tem igreja. Pois é. E não, é melhor do que algumas igrejas que eu já ouvi falar aí de nome, né? Tem uns nomes, cada coisa que acho que nem... que é até piada mesmo, né? Nem existe, não. Mas assim... Então, assim, aí é estereótipo. Igual a família Simpson é toda cristã. Até esse episódio. É toda. Os 5 personagens são cristãos, frequentam a igreja, essa presbiluterana, e todo domingo, mas aí depois a Lisa se desvia, mas ela continua frequentando a igreja normalmente, indo lá todo domingo no culto e tal. Um episódio ou outro tem alguma variação, mas o padrão é esse. Mas você vai pegar ali a família, o Homer, ele não é um cristão, até eu tô dando spoiler aí da frente um pouco, mas ele é um cristão de ir na igreja, mas ele não é um cristão de prática. Ele é aquele de... ele é aquele de bater carteirinha mesmo, né? Ele só vai mesmo porque a mulher dele enche a paciência dele, que tem que ir. E o importante também que a gente não falou, e o Ned Flanders, que é o vizinho dele também, perturba ele pra caramba. Fala que ele tem que ser... o Ned Flanders é o cristão mais fervoroso da cidade. É o cristão ali que não erra, não peca e tal. Entretanto, sobretudo, ele é o exagerado de fato. Ele é o cara legalista. Ele acha que ele vai pro céu porque ele tá todo certinho e tal. E porque ele é religioso. Ele é um fariseu, ele é um religioso. Eu também, assim, não tô questionando a fé de um personagem de desenho animado. Mas nem dizendo que a teologia dele tem que estar certa. Só estou expondo que é uma sátira, que nos Estados Unidos tem esse tipo de gente, né? E... no caso, o desenho ilustra muito essas paradas. Querendo ou não, ele está querendo trazer uma imagem do que realmente é nos Estados Unidos. Isso. Não, e assim, eu já tirei muita lição interessante para mim, pra coisa que eu passei a enxergar na vida, na sociedade, através deles. Porque eles fazem essa visão da sociedade, né? Eles caracterizam, né? Fazem tipo uma charge, né? Da sociedade, da situação, né, atual. Mas aqui, a família não é uma família cristã, mas não é cristã de nome, não é uma família praticante. Talvez a mais próxima da prática cristã tenha sido a Lisa e a Marge. Faz sentido. E inclusive nesse episódio, a Lisa vai buscar a Deus em oração para ser orientada. Se eu não me engano, acho que o Homer, ele acredita, mas tem hora que ele zomba também, porque ele vai, assim que ele, acho que em um episódio que eles estão indo pra igreja, eu não lembro qual, aí chega no meio do caminho e ele falou, eu vou parar no mercado e vou tomar uma cervejinha, algo do tipo. Não, eles zoam muito. Teve um episódio que é uma piadinha que eles fazem, porque teve lá o piquenique da igreja, aí ele vira pra Marge e fala, não, mas semana passada não teve esse piquenique? De novo piquenique na igreja? Não, aí ela vira, não é porque você levou um frango para dentro da igreja, um frango assado para dentro da igreja e comeu que teve piquenique, só você comeu. Então é tipo isso, né? Ele vai na igreja, ele tá nem aí, geralmente mostra ele dentro da igreja, ele dormindo lá de boca aberta, babando. Assim, só vai pra agradar a esposa dele. Vai só pra ir, sabe, assim, tá nem aí. Tem um episódio que ele desvia, ele pega, não vou mais pra igreja, eu sou meu Deus. Tem um episódio que ele vê o Flanders se dando bem, ele começa, não, eu vou orar pra tudo, porque se o Flanders ora e dá tudo certo, eu vou orar pra dar tudo certo também. E ele começa a orar pra tudo e pedir a Deus que faça tudo, até desentupir uma pia, até que chega o ponto que ele pede, a casa tá desmoronando, ele pede a Deus uma casa, aí Deus não atendeu na hora, mas aí ele foi pra igreja, caiu num buraco da igreja, chegou um advogado e falou, eu consigo um direito pra tu. E conseguiu a igreja, e aí o Homer tomou a igreja e foi morar dentro da igreja porque a igreja não tinha fundos para arcar lá, né, com a multa. Então aí o juiz decretou que a igreja seria do Homer, e ele vai para a igreja, começa a beber cerveja, andar pelado dentro da igreja, e aí começa a profanar, né, a igreja.
Mas a igreja dele. Mas assim, esse é o tipo de humor, esse é o tipo de cristãos. E lembrando, né, também outro ponto aí que eu ia falar, o tipo de cristão vou dar um exemplo do pastor, né, dessa igreja, que é o Lovejoy, acho que é assim o nome dele, sei lá. Ele é um cara que tá nem aí, ele vai pra lá, prega aquela mensagem que tá nem aí mesmo, só tá falando, pede para as pessoas darem dinheiro na igreja, e ele é um cara que não tá nem aí pra ler a Bíblia, tanto que tem um episódio que ele vai na biblioteca pública toda semana pegar a Bíblia emprestada. Nenhuma Bíblia ele tem. Ele vai na biblioteca pegar a Bíblia emprestada para poder pregar. Aí a bibliotecária vira e fala, não sei, ela fala lá quantos anos, o senhor sempre pega a Bíblia emprestada nesses anos todos, por que o senhor não compra uma? Aí ele vira e fala, se eu ganhasse igual uma bibliotecária, eu até compraria uma Bíblia. Sabe, tem esses detalhes. E ele é um cara que ele não liga. Um episódio ou outro ele vai se importar com as ovelhas, mas geralmente não. E ele é muito conivente com o pecado, é muito conivente com as práticas erradas dele e tal. E a mulher dele é a principal fofoqueira da cidade. E a filha dele é uma peste, que fez o Bart Simpson ser retratado como bonzinho no episódio. Então, assim, quem vê os Simpsons e acha que o Bart é uma pestinha, a filha do Lovejoy é muito pior. Então, cara, é isso. Tomar uma piadinha interna, né? Imagina aí se o Snowbob tivesse filho. Isso aí só pra quem assiste os Simpsons. Mas assim, então basicamente é isso daí de introdução. Agora, se quiser saber mais, vai lá e assiste as centenas de episódios. Acho que tem mais de 600 episódios. E olha, eu assisti todos, hein? Da primeira temporada até a 27ª temporada, assisti todos em sequência, e quem gostou muito foi minha esposa. A alegria nos olhos dela era chegar em casa e ver que eu tava assistindo e que ela ia continuar assistindo também os Simpsons. Aí, sabe, assim, quem não entendeu foi muito irônico, mas ela entendeu com muito amor, aceitou que eu tava fazendo essa maratona aí. E porque também a gente tinha acabado de casar, não tinha muito o que assistir, então era isso daí mesmo. Eu não tinha televisão, assim, por assinatura, tudo na internet, o que tinha era os Simpsons. Então eu assisti os Simpsons. Mas agora a gente vai falar mais propriamente do episódio, tá bom? Bom, e como eu falei no episódio, o nome do episódio, né? Eu falei qual é o episódio, mas não falei o nome. O título do episódio em português é Uma Questão de Fé. Tem um filme na Netflix com esse nome também, a gente um dia pode até comentar. Filme interessante, não recomendo assim como um filme de teologia, mas é interessante pra gente ver. Também não digo que é um filme gospel cristão, não, mas é um filme interessante um dia a gente ver. Se você já viu, manda aí, diz aí, bota aí no comentário no YouTube, ou no Instagram, no Facebook, ou manda uma mensagem pra gente. Eu assisti, eu queria mesmo que vocês comentassem um dia, tá bom? Só pra gente saber. Manda um feedback aí pra gente. Só assim de leve, só pra dar um movimento. Mas, vamos falar agora do episódio, né, que a Lisa desvia. O episódio, como todos os episódios dos Simpsons, em 22 minutos eles contam uma história toda que dá uma volta enorme, que não lembra nem como começou direito. E o episódio, ele é um negócio maluco, né, não? É muito maneiro. Os caras que escrevem, esses caras são cabeça feita, né? E de preferência lá, os da final da década de 90, começo dos anos 2000. Como o Miguel, né, nosso amigo aí fala, os Simpsons têm um momento de oscilação, de vez em quando, de criatividade. Mas assim, nesse episódio, ele começa lá, o Bart e a Lisa, vendo uma série lá antiga, de viagem no espaço, e aí vem um cara e faz um comercial de foguete de brinquedo. E aí, nesse momento, até quase metade do episódio, é a primeira participação e única da Lisa, e a única fala dela é só confirmando o número do cartão do Homer, porque o Bart vai e compra pelo telefone o brinquedo que ele viu no comercial usando o cartão de crédito do pai. E aí ele compra esse brinquedo, passa uns dias, ele vai lá e tenta soltar o foguete lá com o Homer, não dá certo, o Homer chama
uns nerds que ele conhece para fazer o negócio dar certo, consegue, só que aí o foguete voa e entra dentro da igreja e explode a igreja toda. No que explode a igreja toda, a igreja tem seguro, mas o seguro não cobriu. Achei essa piada legal. O cara da seguradora, ele chega pro pastor da igreja e fala: aqui, o seguro de vocês cobrem tudo, então tudo que aconteceu aí o seguro vai cobrir. Porque o seguro de vocês só não cobre coisas feitas pela mão de Deus. Aí o pastor vira: mas a gente entende que tudo foi feito pela mão, tudo é obra de permissão de Deus. Aí o cara da seguradora pega: então ótimo, fica aí com um prejuízo. Já que foi obra de Deus, tudo é obra de Deus, isso aí foi obra de Deus. Então eu vou embora, tchau. Fico com prejuízo. Aí aparece o Sr. Burns, né, o empresário ricão lá da cidade, o cara maligno. E aí ele pega: não, vou administrar a igreja, vou fazer ela dar lucro, eu reformo a igreja. É meio que ele tivesse comprado um estádio de futebol, só que ele comprou uma igreja. E aí na reforma a Lisa volta a aparecer. Isso já tá quase na metade do episódio. Já deve ter lá bem mais de 10 minutos. E aí Lisa aparece, ela questionando: mas o que vocês estão fazendo nessa reforma? E depois aparece a igreja toda pronta, igual um cassino. A igreja ficou uma mistura de cassino com um estádio de futebol. Até as cadeiras e tal. E aí... Porque no caso ele queria fazer mesmo para ganhar dinheiro, para lucrar naquilo que ele... Isso, ele queria lucrar. O Sr. Burns queria ganhar dinheiro com a igreja. Ele viu a igreja como algo de mercado, né? Algo de ganhar dinheiro. Muito estranho, né? Que a gente vê ninguém fazendo isso hoje em dia. Cara, muito estranho isso. Eu acho que isso... Então, só não tem cabeça de cassino, né? Eu acho que isso foi um exagero deles, né? Ou então é coisa só nos Estados Unidos, porque no Brasil isso não tem. Sério mesmo, não tem. Eu não conheço igreja que faz isso. Não conheço mesmo. Igreja que acha que é comércio? Não conheço. E aí... É troço estranho. E aí começa a ter propaganda na igreja toda, comércio mesmo, assim, de cara trocando dinheiro, vendendo troço. E na mensagem, a pregação, lá, no púlpito tem um telão de propaganda, passando comercial, né? Aí o Burns fica lá dizendo o que o pastor deve falar para fazer propaganda, né? E depois eles chamam um mascote. E aí na hora que o pastor, né, o Lovejoy, chama um mascote para dar uma mensagem, que seria uma propaganda, aí a Lisa se revolta, fica em pé e grita e briga e fala: para, e que isso vocês estão transformando a igreja no mercado, coisa numa empresa. E aí o pastor repreende ela. E ela vira e fala: a igreja está igual uma prostituta da Babilônia. E aí ele fala: como que você está falando? E eu acho que essa cena é a que é mais interessante do episódio todo. Por quê? Porque o pessoal da igreja, né, os membros, né, se isso aqui fosse um vídeo, eu ia fazer aspas com os dedos, né? Os membros da igreja, eles começam a tentar justificar: não, mas aqui o Sr. Burns, ele fez coisa boa para a igreja. Vê, agora a gente tem cadeiras muito boas. Aí teve um que falou lá que o Burns reformou a igreja toda, estava muito bonita. Começam a justificar. E ela se revolta, ela sai pisando duro. E assim, aí começa o conteúdo de fato do programa, né? Do podcast da noite. Da noite. Eu tô gravando de noite, acho que todo mundo vai estar ouvindo de noite, né? Vai estar ouvindo de noite. Eu mesmo ouço de manhã cedo. Nem todo mundo tá ouvindo de noite. É a força, assim, da visão aqui que eu tenho. Tudo escuro. Mas assim, cara, ela de fato não tá errada, né? A Lisa não tá errada. Porque ela pega e questiona, fala: não, isso daqui tá um comércio, isso daqui tá uma bagunça. Eu conheço muitos cristãos que estão hoje fazendo isso. Estão se levantando e falando: não, a igreja tá uma bagunça. Eu conheço não de vista, né? Eu conheço de história. O Martinho Lutero fez a mesma coisa. Ele se levantou e falou: não, isso aqui tá uma bagunça. Isso aí tá vocês botaram um mercado dentro da igreja. Tanto que depois deu um problema, não dá nada. Pois é, e pra Lisa também, né? Ele foi católica, aí o pessoal lá não gostou, porque o que acontece?
o pessoal ele estava acostumado com aquele evangelho fraco, né? Eles não tinham um evangelho de verdade ali. Eles não conhecia realmente o evangelho da verdade. E hoje que a gente está vendo é que o povo, for falando em geral, todo mundo, eles gostam mais o ser humano ele sempre gostou de estar na zona de conforto. Então quanto mais na zona de conforto, quanto mais eles têm e como eu vejo na maioria das igrejas hoje, as igrejas membros, tá? Não que seja uma coisa tão errada, mas eu acho que minha opinião é a seguinte, eu acho que Jesus ele pode te dar força para tu trabalhar, para tu conseguir quitar você próprio suas dívidas. Tanto que a Bíblia fala que nunca viu um justo mendigar o pão. Isso. Então eu acho que é o seguinte. Então Jesus ele tá ali para salvar, tá ali para curar, tá ali para libertar. Só que essas pessoas elas estão deixando de fazer, elas querem moldar a verdade, elas querem transmitir a verdade do jeito delas, entendeu? Elas querem falar, não, para tu ganhar a benção, tu tem que dar tanto. Para tu ganhar a benção, tem que subir no morro e fazer isso, fazer aquilo. E é ruim porque as outras pessoas, a maioria das pessoas, não tem muito conhecimento bíblico. Então, às vezes, acaba caindo nesse papo furado desses pregadores, desses pastores que roubam. A gente sabe que tem muito pastor honesto, mas também sabe que não tem, também tem bastante desonesto. Isso aí eu não tô falando, mas tá falando mal dos pastores. Não, eu tô falando em qualquer circunstância. Pode ser policial, pode ser médico, toda área tem desonesto, né? Toda área tem alguém que é desonesto. Toda área tem isso, entendeu? Até no nosso corpo mesmo, tem células que é a favor da gente, mas tem células que não. Tem células que vai ferrar o nosso corpo. Então, que a gente vai botar na nossa mente, né? Que a gente é corpo morada do Espírito Santo. E que a gente venha buscar conhecer mais do Senhor pra gente não cair em conversa de qualquer um, não deixar qualquer um enfiar a gente no bolso e ficar por isso mesmo. Porque o que eu vejo hoje nas igrejas, as pessoas que gostam muito de louvor, gostam muito só de barulho, elas não gostam de aprender realmente a palavra, entendeu? Muitas das igrejas hoje não tem uma escola dominical, não tem mais uma reunião de oração de manhã, não estou falando que necessariamente precisa ser de manhã, mas não tem mais uma reunião de oração, não quer saber mais de orar, não quer saber mais de buscar. O que estão buscando é só prosperidade. A palavra de Deus diz em Deuteronômio 28, se quiseres e ouvis, comereis o melhor dessa terra. Mas eu tenho que obedecer primeiro. Mas não, isso prega que tu vai ganhar. Então, tem que obedecer. E para tu obedecer, tu precisa estudar para você conhecer os conhecimentos certos para você não errar. Se você não tem conhecimento, você vai errar. É a mesma coisa eu querer fazer uma prova muito difícil e estudar para essa prova. Estudar no conteúdo. Não, eu vou ir que eu vou passar e vou tirar nota boa. Vai nada. Entendeu? As pessoas acham que só porque tem Deus, eu vou tirar nota boa. Não. Deus ele vai te abençoar, ele vai abrir tua mente, mas você tem que buscar e se dedicar. Porque Deus não vai descer do céu e vai fazer aquilo que você pode fazer. Entendeu? Então muitas das pessoas hoje por falta de conhecimento. Então Martin Lutero lá atrás, quando ele foi contra a Igreja Católica ali, pregando as suas 95 teses ali, batendo firme, a Igreja Católica, não aceita isso não, isso está errado, tá tudo errado. Por quê? Era a verdadeira verdade. Ele está querendo abrir os olhos das pessoas. Aí o que a Igreja Católica fez? Não, nós não concordamos contigo, nós não concordamos com a tua opinião, foram lá, excomungaram ele, tiraram ele do céu. O que aconteceu com a Lisa é mais ou menos isso, né? A diferença é que, igual que o Marco falou, ela não tinha a base, né? O conhecimento. Mas assim, não era culpa dela. Se a gente for ver a série, a Lisa, ela é uma nerd. Então, cara, se ela tivesse uma inspiração ou alguma coisa que motivasse ela a estudar o cristianismo, depois em outros episódios ela vai mostrar que entende muito mais de cristianismo que os próprios cristãos que estão na série. Mas assim, mas do jeito dela também, né? Ela é uma menina lá toda revoltada e toda cheia de coisa. Então, assim, mas aí as Lisas de hoje em dia,
né, usar o exemplo dela para as pessoas que hoje em dia fazem a mesma coisa. Muitos estão realmente no direito de questionar e fazer igual Martim Lutero. Agora, seria bom se nós fôssemos todos como Lutero, e todos esses revoltados fossem como Lutero. Chegar e mostrar na Bíblia, ó, a Bíblia diz assim, com base e fundamento. Tem gente que acha que Lutero era um desvairado, que pegou não e só botou a opinião dele. Não, ele era um teólogo e ele pegou o estudo que ele tinha de teologia, muito baseado em Agostinho, Santo Agostinho, e da Bíblia. E ele botou, e ninguém conseguiu convencer ele, tanto que ele chamava para briga. Ele falava, eu volto atrás das minhas teses se me exporem diante da Bíblia, só com a Bíblia. Aí tudo bem. Não fizeram isso. Até hoje, né? Então o que eu fiz também é a questão, aí vai ter que o Galileu Galilei. Ele foi e chegou diante do Papa e falou que a Terra era redonda. Aí o Papa, não, que nós estamos excomungados aqui, não, vamos te matar, não sei o quê. Aí foi, não, Antônio, não, a Terra é quadrada, então. A Terra é quadrada. Aí ele mesmo foi contra ele mesmo, não, ele pegou, não, a Terra que vocês quiserem, desde que não me mate, a Terra é redonda, é um cubo, é o que vocês quiserem. Então o que acontece? Hoje em dia muita gente às vezes tem a verdade, fala sobre a verdade, ensina a verdade, convive com a verdade, mas tem medo. Tem medo de fazer o que o Lutero fez. Porque nem todo mundo tem peito de ir fazer o que o Lutero fez. Não, e tem gente que quer fazer igual o Lutero, mas ao invés de fazer de forma honrada, quer brigar, só brigar também. Não existe isso, só brigar. Só quer... E assim, aí, né, voltar ao exemplo da Lisa, a Lisa, sem conhecimento bíblico, assim, de base, ela pegou, não, eu quero te encontrar. Tem até uma fala que ela fala com a mãe, né, a Marge. Não, eu quero procurar Deus da forma que ele for e eu quero encontrar ele ou ela. Então ela começa a mostrar ali que ela quer encontrar outros deuses, outras formas de encontrar Deus e crer num ser supremo. Por quê? Porque o cristianismo que ela tinha em volta não incentivava ela a buscar o cristianismo. E aí a gente volta a pegar talvez a dois públicos que estão nos ouvindo agora e que podem vir nos ouvir. O primeiro é os da Lisa. Então, assim, o cristianismo que está em volta de você pode estar deturpado e você está começando a questionar sua fé igual a Lisa fez e começar a querer procurar Deus através de outros meios. Muitos fazem isso. Você não é o único, então muitos fazem isso. Outro ponto que eu acho interessante agora também falar é o grupo que está em volta. Então, que tipo de cristão a gente está sendo em volta desse tipo de Lisa Simpson que existe na vida real? Né? Será que a gente está expondo o cristianismo que diz na Bíblia ou a gente está sendo cristãos igual o pessoal lá de Springfield no desenho? Será que a gente está sendo um tipo de cristão relaxado ou legalista demais? Será que a gente está vivendo o cristianismo? Então, assim, lá durante o episódio, né, eu vou contar rapidamente como termina o episódio, ela começa a questionar, ela encontra um templo budista, ela entra no templo budista, descobre que os melhores amigos do Homer são budistas, e ela descobre que o budismo atende o que ela procurava, que é uma aversão ao desejo material, uma aversão, sabe assim, você não depende você não depende dos desejos da vontade material, né, que a gente tem na vida para ser feliz. O cristianismo também, de certa forma, não prega um pouco disso. Talvez o cristianismo que seja o bíblico não atendesse esse desejo dela. Se o cristianismo puro e simples fosse pregado na igreja dela, será que ela não estaria lá ainda, sabe? É um desenho, tem que alcançar outros públicos, mas e na vida real? Quantos de nós, eu conheço gente que começou a questionar dentro da igreja, a igreja começou depois a questionar a fé e saiu. Será que tipo de cristão nós estamos sendo para essas pessoas? E essas pessoas? Será que eles realmente querem ser cristãos? Será que eles se converteram de fato? Então acho que a reflexão, né, que a gente pode fazer aqui, já caminhando para o encerramento, será que nós estamos vivendo o evangelho de fato? Será que a gente já experimentou todo o evangelho? Ou a gente está experimentando a superfície ou só o que estão nos apresentando, né?
Aí vem na memória que tu me falou que o pastor, certa vez 3 jovens chegaram diante do pastor e perguntaram como que eles poderiam ficar cheios do Espírito Santo. E aí o pastor levou os 3 jovens no rio. Eu acho que é assim a história, se eu esquecer, Mateus me lembra. E aí chegou lá no rio, ele mandou aí levaram os 3 jovens diante de um rio. Chegando lá, mandaram ele levar os 3 jovens levar peneiras. Os 3 jovens levar peneiras. Chegou lá, aí eles começaram. E mandou eles pegar uma água de lá, com a peneira. Aí um dos jovens foi essa ideia de maluco. Ficar pegando água com peneira. O pastor tá peidado, tá doidão. Eu vou embora. Aí pegou e foi embora. Aí o outro foi, continuou, tentou. Aí eu falei, eu vou embora também, eu não vou ficar aqui não. Se tu quiser, tu fica aí sozinho. Aí só ficou um lá. Aí levava lá embaixo, puxava e tirava. Levava lá embaixo, puxava e a água caía. Daqui a pouco o pastor disse, cadê os outros 2? Ih, pastor, eles foram embora, falaram que essa ideia do senhor é de maluco, foi embora. Aí ele perguntou, mas pastor, como que eu posso ficar cheio de Espírito Santo? Se eu enfio a peneira e quando eu tento pegar a água sai toda. Aí o pastor falou com ele, falou, filho, para nós ser cheios de Espírito Santo, a gente não adianta só pegar um pouco de água dele e sair, porque nós vamos se esvaziar. Falou, então o que tem que fazer? Filho, tem que ficar lá dentro do rio, tem que mergulhar, tem que ficar lá dentro. Só lá dentro, estando no Espírito Santo, aí a gente vai estar cheio dele. Se a gente sair, aí o Espírito Santo fica lá e a gente volta vazio. A peneira só tá cheia quando tá dentro do rio, né? E então, acho que a gente já pode encerrar por aqui. Ficou muito bom, né? O episódio. Se você não gostou, comenta aí pra gente fazer uma parte 2, talvez. E assiste o episódio. Acho que vai acrescentar bastante em qualquer um. Pelo menos vai rir um pouco, se você gosta desse tipo de humor. Se não gosta, não assiste não, porque depois vai ficar falando mal de mim. Mas assim, é isso. Tem que faça essa reflexão. Talvez você tá do lado, você é o tipo de Lisa hoje, talvez você é o tipo da igreja. Vê em que lado você está, qual lado você está mais próximo e o que você pode fazer para melhorar. A recomendação que eu faço para quem se enquadrou na Lisa, que está questionando tudo, não desvia não, cara. Experimenta mais um pouco, faz o que o Marcos Antônio falou, afunda mais um pouco, faz igual lá Ezequiel, né? Mergulha mais um pouco, vai um pouco mais dentro da água. E se você é um cristão mais parecido com... E se a gente é os demais cristãos que não estão questionando a fé, questiona nosso tipo de cristianismo, né? Que nós estamos praticando hoje. Então a gente vai ficando por aqui. Não, Marquinhos? Valeu, tchau. Tchau. Se inscreva no canal aí no Facebook, no YouTube. Segue a gente lá no Facebook, no Instagram. Né? Isso daí. E vai aí no seu Google Podcast. Segue lá a gente. Deus vai fazer maravilha na tua. Amém. Isso daí. Lembrando que isso daqui não é uma produção de conteúdo vazia. Isso daqui é um ministério que a gente quer alcançar e acrescentar em vidas. Até o próximo episódio. Querendo Deus. Forte abraço. Este podcast foi editado pela Altin Soluções.